Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco então de Internacional nesse dia de hoje, nesta segunda-feira. Vamos falar um pouco de Internacional nessa segunda-feira. Nesse dia aí, o time do Inter tem algumas novidades, algumas coisas relacionadas ao nosso Colorado. Só que talvez algumas nem são tão boas assim, outras dá pra ter um debate aí. Antes eu quero que você novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like e ativa o sininho. Olha aqui a descrição, que aqui na descrição vai ter o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Vou começar falando de lesões. Não é algo tão bom de se falar, mas vamos lá. O Rohel, tá? O Rohel, ele tá machucado, tá se recuperando de um machucado na mão, né? Então ele deve estar perdendo aí os primeiros jogos do Gauchão. Além do jogo contra o México, mas os primeiros jogos do Gauchão. Qual é o problema do Rohel lesionado? É ruim? Sim, até porque é uma opção a menos para a zaga. Uma vez que o Inter ainda não anunciou ninguém, apesar que já se falou o nome do Samir, algumas tentativas... É que o Samir, o problema é por causa das lesões, né, e tudo. É um jogador que o Inter tem medo, né, lesão, muito tempo que não joga. Teve outros nomes que o Inter tentou, mas não conseguiu, ou porque negativas, ou não andou, né, não foi pra frente. Aí, Vitão e quem, então? Automaticamente vai ser o Cleiton Sampaio, né? Enfim, o bom é que só os primeiros jogos, né? Ok. Agora uma também mais perigosa, também uma lesão. Rocher. Rocher deve perder os primeiros jogos também. O nosso goleiro Rocher deve perder os primeiros jogos do Gauchão também, por causa de uma lesão. Novamente, ele vai perder aí os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho. Com o Rocher não jogando, o Ivan deve ser o goleiro titular, né? Aí, Rocher machucado, então... Teve também a questão, né, do Bruno Tabata, né, tem a questão do Bruno Tabata, que ele... Tabata, né, não sei o que eu falo, Tabata, enfim, perdoem o erro de expressão, né, Tabata. Ele está machucado também, deve passar por uma reavaliação. Então, são jogadores que a gente já não deve ver no amistoso contra a seleção mexicana, e também nas primeiras rodadas do Gauchão. Mas o que eu acho das primeiras rodadas do Gauchão, tá? Eu acho que, por mim, assim, não tem um problema. Eu vou falar aqui na semana que vem, que é a semana da estreia, esse formato de Gauchão. É um formato mais curto, poucas rodadas. O Inter tem que necessariamente acabar em primeiro do seu grupo, não enfrenta os adversários do seu próprio grupo. Quem eu acho mais... O que pode acontecer às vezes, né? Ter algum segundo colocado que pontuou menos do que o primeiro de um outro grupo. E esse segundo colocado não vai para a semifinal. O que eu acho mais difícil, assim, do grupo do Inter é o Caxias. Mas talvez o Caxias pode ser um dos que vai ficar como melhor segundo. Porque os três primeiros e o melhor segundo vão para a semifinal. Mas, cara, porque não adianta. É inevitável, é inevitável. Se o Inter perde para a seleção mexicana, eu não duvido que vai ter gente dizendo o Barcelos errou, já começou mal o ano. Cara... Pelo amor de Deus, sabe? É começo de temporada. Eu entenderia se 4 rodadas do Gauchão se passaram, o Inter não apresentou nada, o técnico não consegue arranjar soluções, é um começo de preocupação. Mas vamos lá, o Inter tem um bom elenco, o Roger deu certo no ano passado, tem que ficar tranquilo. Se usar as 3 primeiras rodadas do Gauchão para rotações, para oportunidade para quem não teve muitas, beleza, entendeu? Calma, né? É que a gente sabe, o torcedor ele tá muito tempo sem ver o time jogar, e é muito extremo, né? Começa goleando no Gauchão, vai ganhar tudo. Se perde, já quer demitir na segunda rodada do estadual. Calma, torcedores, calma, né? Então eu até acho que essas lesões, sendo elas a curto prazo, tá, né, ok. O Rocher que daqui a um pouco pode preocupar para um futuro. Quanto mais tempo o Rocher tem no Inter, né? O Ivan, será que ele vai... Como é que ele vai ir? Como é que ele vai responder? Porque o Fabrício que estava aí, saiu, né? Fabrício, enfim. Bom, agora então, talvez maior notícia assim, do dia, vamos dizer assim, né? Foi a do Gabriel Carvalho. A lesão do Gabriel Carvalho que deve perder 3 meses. O Gabriel Carvalho não joga Gauchão. O Gabriel Carvalho que foi vendido para o futebol árabe, né, e tudo. Mas o Gabriel Carvalho só vai para lá em agosto, que é quando ele completa 18 anos. Então, enquanto ele não fizer os 18 anos, ele continua aqui no Inter. Só que ele não vai poder ser uma opção, pelo menos não no Gauchão, porque ele se lesionou, se machucou, vai ter que fazer cirurgia no pé. Então, Gabriel Carvalho. Mas isso não interfere em nada na questão da ida dele lá para o futebol árabe, tá? Ele vai igual.
A grande questão é que o Inter tem metas ali, até quando ele estiver lá no futebol árabe, que, por exemplo, se ele jogar pela seleção brasileira, o Inter ganha tanto, né? Se ele, pela seleção brasileira ali sub-20, que o Ricardo Matias, o Gabriel, inclusive o jogo que ele se machucou foi contra o Maricá, pelo jogo da base da seleção brasileira, e o Inter tem alguns jogadores, né? Tem o Ricardo Matias, tem o Gabriel Carvalho ali, e o Gabriel Carvalho, se ele, esses jogos, rende bem financeiramente pro Inter, né? Até quando ele estiver lá no futebol árabe, se ele jogar pela seleção brasileira sub-20, pode ser algo bom financeiro, o Inter ganha em cima disso. Então, nessa parte pode complicar um pouco, mas assim, o Gabriel Carvalho vai igual pro time árabe, não melou o negócio, não corre risco disso, tá? É uma pena aí, né, pro Guri acabar perdendo esse começo de temporada, mas tomara que ele jogue muito lá na Arábia, tá bom? No futebol árabe. Bom, agora eu acho que era isso as lesões, né? Rohel, Gabriel Carvalho, Tabata e Rocher. O Gabriel Carvalho há mais tempo, então 3 meses, os demais reavaliações. Tabata reavaliação, Rohel reavaliação, Rocher deve perder as primeiras rodadas aí do Gauchão. Agora vamos falar sobre a nova camisa do Internacional, que já vazou, né? Como sempre, já vazou. E eu vou colocar ela aí na tela, mas com certeza vocês já devem ter visto, porque está em todo lugar, né? Essa deve ser a nova camisa do Inter. O símbolo da Adidas deve ser mesmo esse, o de todo ano, né? O atual. Se especulou que poderia ser aquela versão mais antiga, ou aquela versão retrô, né? Mas não. O escudo do Inter, sim. O escudo do Inter vai ser o retrô. Isso me lembra que a Nike fez em 2019 um escudo retrô do Inter, só que a diferença é que era de um outro ano, né? E aí, esse é 1975, aproximadamente, se não estiver enganado. Um vermelho forte, aparentemente, né? Um vermelhão assim, bem forte na camisa do Inter de novo. Tem dois destaques brancos do lado da camisa ali. Alguns gostam, alguns não. Eu acho que não precisava também, mas enfim, não tira a beleza da camisa. A gola branca ali. Bonita, né? Bonita. E é legal porque todo ano uma camisa diferente, né? Um ano uma manga branca, outro ano um detalhe diferente. Legal, né? O torcedor vê, vai lá e vai pagar. Porque se o Inter lançasse uma camisa igual ao ano anterior, talvez alguns não iriam querer pagar, até pelo alto preço, que já é, né? Então, pelo menos nova ali, e é muito bonita, tá? O Inter vai jogar com ela contra o México agora, na quinta-feira? Não se sabe. Não se sabe. O que precisa para o time do Internacional jogar contra o México na quinta-feira com a nova camisa? O Inter está esperando para hoje ou para amanhã, se é que já não chegou. Primeiro, o kit completo, meião, calção e tudo mais. Mas o principal, ela estar à venda. Se o Inter conseguir colocar ali no shopping, no próprio Beira-Rio, na Interstore, né, através também das lojas da Adidas, conseguir botar ela para venda, né, no seu site, se o Inter conseguir ter ela para poder vender nas suas lojas, Beira-Rio, enfim, aí sim o Inter joga com ela na quinta-feira. Quem sabe o torcedor já vai lá no pré-jogo uma hora antes, compra ali, pá, coloca, né, lá na loja do Beira-Rio, na loja do Internacional. Então, é isso que o Inter quer. O Inter não quer jogar com ela sem ter ela para vender, já na quinta-feira. Só que aí o risco é dela vir sem o patrocínio Master. Porque se o Inter jogar, provavelmente vai jogar sem o patrocínio Master. Por quê? Não será mais o Banrisul que vai patrocinar, né? A gente era acostumado com o Banrisul há muitos anos aí patrocinando. E aí vai entrar num outro destaque. Eu assisti um vídeo, e eu vou dar os créditos, né, do Lennon Haas, repórter, que ele falou algo que pra mim faz muito sentido, cara. Por que tem que ser sempre os dois? Ele não falou com essas palavras, mas por que tem que ser sempre os dois, né? Grêmio e Inter sempre com a mesma patrocinadora. Tá certo que a rivalidade é muito grande, tá certo que a rivalidade é muito forte, tá certo que talvez uma empresa pode ficar meio receosa em perder clientes do time rival, porque aqui, né, é os dois, mas, né, com todo respeito ao Juventude e demais times, mas assim, cara, nenhum lugar do Brasil e do mundo eu acho que é assim, tá? Corinthians e Palmeiras é patrocínios diferentes, São Paulo já é outro, o Santos já é outro, Botafogo é um, Flamengo é outro, Fluminense é outro, Vasco é outro, né? Então, assim, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro também são patrocinadores diferentes. Na Europa lá é assim também, Barcelona e Real Madrid são patrocinadores diferentes. Imagina se a Spotify não quisesse patrocinar o Barça com medo de que os madridistas não iriam usar o Spotify, sabe? Então, por que tem que ser sempre assim, né? Porque tava tudo certo para a casa de apostas
patrocinar o Inter, só que o que aconteceu? Ia patrocinar a dupla Grenal, só que o Grêmio estava conversando em paralelo com mais de uma casa de apostas. Era a KTO, né, que queria patrocinar o Inter e o Grêmio, e o Grêmio estava conversando com outras casas de apostas que pagassem até a mais para o Grêmio. Então o Grêmio estava com aquilo ali, mas tinha outras conversas. E isso melou o negócio. Então a KTO que ia patrocinar o Inter, que ia patrocinar o Grêmio, já não vai mais. Porque o Grêmio queria até outras, né? E o plano da KTO era patrocinar os dois. Então o que está tendendo a acontecer? Ou o Grêmio volta atrás e a KTO patrocina os dois, ou a gente pode ter, o que eu acho que seria muito bom, cada um ter o seu patrocinador master. Independente se vai ser bets, se vai ser marcas conhecidas, ou patrocinadores que o Inter já teve no passado, mas cada um ter os seus diferentes patrocinadores masters, tá? Eu acho que isso é muito bom, cara. Eu acho que não tem problema nenhum nisso, sabe? Porque, na verdade, tem que ser os dois mesmo, né? Daqui um pouco ter patrocinadores diferentes deixa até um design da camisa exclusivo para cada um, sabe? Mas, enfim, vamos esperar os próximos capítulos aí. E só, lembrando, eu fazendo uma correção de um vídeo anterior, eu falei que o jogo de quinta, né, Inter e México, passava na Record, teria a narração do Kleber Machado, mas não vai ter, porque o jogo é exclusivo do Rio Grande do Sul. Só passa na Record Guaíba, que é a Record do Rio Grande do Sul. Se tu não mora no Rio Grande do Sul, não vai passar para ti na TV aberta. Aí passa no R7 Plus, né, o streaming da Record, tá? Play Plus, né, eu acho que é o nome, enfim, o R7 Portal, R7, mas vai nas redes sociais da Record que vai estar lá escrito certo. Mas o jogo em TV aberta é pro Rio Grande do Sul, é local, tá?